Hoje eu decidi trazer outras vozes aqui no canal, trazer roteiristas super experientes, renomados mundialmente, que têm muitos ensinamentos para passar. Meu nome é Bea Góes e você está assistindo ao Narratologia. Gente, o vídeo de hoje tá bem bacana, porque quando eu tava selecionando esses 5 ensinamentos de roteiristas experientes, eu decidi pegar ensinamentos que não servem somente a técnica, a teoria de roteiro propriamente dita, mas também resolvi trazer alguns ensinamentos que servem para a sua carreira como roteirista de uma forma geral. Então vão desde questões de estrutura até coisas relacionadas à vida pessoal. Vou começar com as dicas de estrutura, vou comentando e depois passo para essas dicas relacionadas mais à vida e à carreira de uma forma geral. E fica até o final do vídeo porque eu também vou comentando essas dicas e esses ensinamentos. Para o primeiro ensinamento eu resolvi trazer aqui um roteirista bem famoso, acho que muitos de vocês devem conhecer, muito renomado também, que é o Aaron Sorkin. Se você não o conhece, o Aaron Sorkin escreveu o roteiro de A Rede Social e também é o criador e roteirista da série The West Wing. E olha só a dica que ele dá pra gente. A estrutura narrativa, no fundo, te dá mais liberdade criativa. Bom, eu imagino que muitos de vocês devem estar se perguntando, mas como assim, né? E aí eu quero complementar um pouco com a minha história pessoal, né? Porque acho que como muitos de vocês, quando a gente começa a escrever, quando a gente decide que a gente quer trabalhar com escrita, seja livro ou roteiro, a gente pensa, né? Vou ter liberdade total para escrever minhas histórias, né? E principalmente o roteiro, né? Quando você senta para estudar, você vê que tem um monte de regras para contar essa história, que não é assim bagunçado, que é muito trabalho duro, que tem muita teoria e requer muito estudo também. Só que tem esse momento de dificuldade quando você se depara com a teoria e você pensa, não acredito que vai vir esse negócio pra ficar limando a minha criatividade. Só que, gente, sabe o que a teoria faz com a sua criatividade? Tá aqui a sua criatividade, né? Tá aqui o tamanho dela normal. Depois que você domina a teoria, acontece isso daqui, ó. Ela triplica de tamanho a sua criatividade. Porque você aprende alternativas para contar determinada história. Pensa aqui comigo. Eu tenho uma história que é sobre uma protagonista feminina e eu quero contar isso numa série. A partir daí, você já tem inúmeros preceitos e inúmeros princípios para te ajudar a contar essa história. Se você não domina esses princípios e essa teoria, você fica perdido. E o seu trabalho para contar aquela história é muito maior do que se você já domina a técnica e vai escrever. Então não fiquem pensando que estrutura é uma prisão e que é algo formulaico que vai deixar a sua narrativa igual a várias outras. Não é isso. A estrutura e a teoria, ela está aqui para te ajudar a contar as suas histórias. O segundo ensinamento que eu trago aqui para vocês é da maravilhosa Greta Gerwig. Se você não conhece, o que você está fazendo da sua vida? Essa mulher escreveu e dirigiu Lady Bird e Adoráveis Mulheres, agora que saiu ano passado. Ela também co-escreveu o clássico independente Frances Ha. Ou seja, maravilhosa. Que ensinamento a Greta traz pra gente? Ela diz o seguinte: escreva palavras que não tenham cara de que foram escritas. Gente, isso é algo que a estrutura clássica, principalmente, ela diz pra gente. E isso tem a ver com algo que eu falo muito pra vocês nas redes sociais e aqui também. A narrativa, especialmente a clássica, ela é hiperartificial para parecer hipernatural. Ou seja, toda essa construção, toda essa teoria que você domina, ela é um mega construto. Você fica horas e horas ali em cima para fazer aquilo ali funcionar, para fazer aquilo ali parecer natural. Lembrem-se, uma narrativa bem contada como a clássica, ela não é natural. A vida real não é aquilo ali. A vida real, ela é bem diferente da narrativa clássica. Porque você escolhe um recorte, você só fica dentro daquela mesma unidade, você não sai daquele lugar. E na nossa vida, a gente faz várias coisas ao mesmo tempo e tem vários pensamentos e a gente não é a mesma pessoa o tempo inteiro. Ou seja, nada como a narrativa clássica. Entretanto, dentro daquela unidade, dentro daquele recorte, tudo precisa fazer sentido. E as falas, as palavras, principalmente os diálogos dos personagens, são super artificiais. Mas quando você escuta, eles soam extremamente naturais e fazem sentido dentro daquele contexto. Agora, esse terceiro ensinamento, gente, vamos lá. Ele é tanto teórico quanto pra vida também, né? Vamos ver se vocês sacam a ambiguidade que eu tô falando. É do Billy Wilder, gente, que eu acho que é Billy Wilder, né? Porque ele é alemão, no fundo, né? Ele é um dos caras que mais escreveu filmes clássicos, né? Ele produziu principalmente ali nos anos 50. E ele diz o seguinte pra gente: saiba para onde você está indo.
Primeiro vamos falar de estrutura. Em relação à estrutura, o que o Billy Wilder disse aqui pra gente? Você nunca senta pra escrever seu roteiro sem saber o final, sem saber as próximas cenas, sem ter ali um esqueleto, um argumento pronto. Jamais, jamais. Depois tem mais vídeos falando disso aqui no canal, depois você dá uma olhada. Você precisa saber principalmente por que você quer contar aquela história. Se você sabe por que você quer contar aquela história, você sabe pra onde você está indo. Você sabe aonde você quer chegar. E é isso que o Billy tá falando pra gente. Agora, em relação à sua vida profissional, pensa um pouco aqui comigo. A gente, no mundo do roteiro, a gente já tá falando de uma coisa específica que ainda tem suas subespecificidades, principalmente aqui no Brasil. Então, se você me fala, Bea, eu quero ser roteirista de novela, então você vá procurar projetos, você se mude pro Rio de Janeiro, você faça coisas e você busque o conhecimento que se volte para isso. Bea, não. Eu quero escrever roteiro de série. É outro departamento. Então você tem que buscar vaga numa sala de roteiro, você tem que buscar fazer cursos de oficinas de séries, workshops. Talvez São Paulo já seja uma cidade mais adequada para você. Não, Bea. Eu quero fazer documentário, roteiro de documentário. Putz, é outro departamento, inclusive. Eu fiz uma live com a Ana Abreu, uma grande roteirista de documentário aqui no Brasil. Tá lá no meu Instagram, salva, depois dá uma olhada. Entende? Então, pra sua carreira como roteirista, você precisa saber onde você quer chegar. Então, dependendo da área que você mais se identifica, do que você mais quer escrever, você precisa ter isso na sua mente para que você volte os seus esforços para isso. O nosso quarto ensinamento, quem traz aqui pra gente é a Ava DuVernay. Ela fez Selma, um filme super premiado, fez também uma minissérie super premiada, Olhos que Condenam, e fez um documentário super premiado, A 13ª Emenda. Vocês podem ver, essa mulher é maravilhosa. Esse ensinamento dela eu coloquei aqui porque eu sei que é uma apreensão de muitos de vocês que me acompanham e que me seguem. A Ava diz o seguinte pra gente: você não precisa abandonar sua vida logo de cara para seguir o seu sonho de escrever. Escreva primeiro à noite e nos finais de semana. Obviamente que se você tiver a disponibilidade, o privilégio de poder escrever todo dia, o dia inteiro, de poder só estudar isso, poxa, que ótimo, isso vai ser ótimo pra você. Entretanto, a gente sabe que essa não é a realidade da maioria das pessoas, especialmente dos brasileiros, né? A gente precisa trabalhar, precisa fazer outras coisas até que nossa carreira como roteirista vingue propriamente dita. E eu falo pra vocês, gente, eu conheço vários amigos, especialmente da área de propaganda, que começaram assim e hoje vivem de roteiro. Olha que demais, né? E pessoas que já tinham mais de 30, 40 anos, né? Então não pense assim que, nossa, é muito tarde, não, porque pra nossa vida como roteirista, gente, toda vivência é relevante. Porque imagina só, Bea, eu fui advogado a vida inteira. Cara, a sua experiência como advogado, ela pode servir e muito pra narrativa, ela pode servir muito pra um projeto. Então não se sinta cobrado nesse primeiro momento em que você tá começando a logo de cara se entregar de uma vez pra esse mundo do roteiro. Comece devagar, veja se você realmente gosta disso. Vai escrevendo seu projeto em festivais, em editais, em concurso, e assim você consegue uma entrada mais tranquila no mercado. Não precisa ter pressa, fica tranquilo. E aí, nosso quinto e último ensinamento, quem traz é a maravilhosa, minha musa inspiradora de roteiro, Shonda Rhimes. Shonda, pra quem não conhece, ela criou Grey's Anatomy, How to Get Away with Murder e Scandal. Ela é, tipo assim, soberana do mundo das séries, maravilhosa, amo. Ela tem um livro muito legal que se chama O Ano em que Eu Disse Sim, e lá ela não fala especificamente de narrativa, de teoria, mas ela conta várias histórias e experiências da vida dela que contribuíram muito pra carreira dela. E o ensinamento que ela traz pra gente é o seguinte: diga sim para o que te dá medo. Por que eu coloquei isso aqui, gente? E aí eu compartilho um pouco da minha experiência pessoal também. A vida de escrever, a vida de contar histórias, e eu acho que principalmente a vida do roteirista, em que você treina muito desapego, ela é muito desconfortável no início. Você precisa passar por vários desafios e várias situações que te dão medo, que te tiram de uma zona de conforto. Sabe, você é médico e você se forma em medicina e você sabe o que você tem que fazer. Você fala, tem que fazer residência e dá plantão, pronto. Ou você se formou em direito, em engenharia, e aí você tem que fazer um concurso e pronto, sua vida tá mais tranquila. A gente não tem muita essa tranquilidade em relação a que passos eu tenho que tomar, o que eu preciso fazer especificamente para dar certo. Não tem isso. Então você se vê em muitas situações que te geram medo. Você se vê tendo que fazer network, tendo que se dar bem com várias pessoas, tendo que ter uma boa relação com elas, e na maior parte das vezes, o escritor, que já é um bicho introvertido, não tá afim de fazer
isso. E quando você tá numa sala de roteiro, e suas ideias são negadas o tempo inteiro, sabe? Então, é uma profissão que ela te coloca em situações muito desconfortáveis que muitas vezes geram medo. Principalmente quando você tem que impor a sua opinião, quando você tem que bater ali e falar assim, não, eu acredito nessa estrutura, eu acredito nesse plot, nessa trama por causa disso, disso e disso, né? Você passa por muitas situações de enfrentamento e de desconforto nessa profissão de roteirista. Então é muito importante que você diga sim para o que te dá medo, para que você ganhe resiliência, para que você ganhe resistência, a fim de que você se torne um profissional completo não só no âmbito teórico, mas também no âmbito pessoal e espiritual. E façam terapia também, dica da Bea, ajuda muito. Bom, galera, se vocês quiserem trocar mais ideias sobre isso, tem o grupo dos narratólogos no Telegram e tem também as minhas redes sociais, eu tô sempre trocando ideia, colocando caixinha de pergunta pra gente conversar por lá. Não se esquece de deixar um like, se inscrever no canal e muito obrigado pela sua audiência. Tchau!